Bem-vindos mais uma vez às nossas aulas de escola bíblica, falando a respeito desse tema tão importante sobre os problemas do eu. Nós estamos lidando com os problemas, lidando com eles, como eles nos afetam e também como nós podemos fazer para superá-los dentro das nossas vidas, tá bom? Nós estamos agindo com o processo bíblico de mudança mostrado pela Palavra de Deus em Efésios capítulo 4. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto que permeia todas as culturas, em todas as épocas do ser humano. Nós vamos falar sobre fofoca, sobre falar mal a respeito de outras pessoas. Mas antes disso, vamos relembrar o nosso processo bíblico de mudança de Efésios capítulo 4. Versículo 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então a palavra de Deus nos ensina que nós temos uma velha natureza, que ela é corrompida por desejos enganosos e da qual nós queremos nos livrar ou anular dentro das nossas vidas. Nós queremos então nos revestir desse novo homem que foi criado por Deus em justiça, santidade e verdade, para que nós hajamos de acordo com aquilo que Deus quer que nós hajamos. Tá? E como é que a gente faz isso? Como é que se dá essa mudança? É através da renovação do nosso modo de pensar. Nós vamos mudar as nossas atitudes, parar de agir como o velho homem, como o pecado quer que a gente haja, e vamos começar a agir como Deus quer que a gente haja, através da nossa maneira de pensar, da mudança da nossa maneira de pensar. Tá bom? E com isso, nós vamos resolvendo os nossos problemas e lidando com eles de uma forma muito melhor. Tá bom? Então, vamos iniciar. Tá pronto para a gente começar a falar sobre esse assunto tão importante que é a fofoca? Vamos então, antes de mais nada, definir o que ela é. Fofoca, então, é falar de uma pessoa que está ausente, criticando ou julgando a uma terceira pessoa que não está envolvida na solução do caso, sem a intenção de ajudar. Então, fofoca é falar de alguém para alguém por falar, tá bom? Sem a intenção de fazer alguma coisa em prol disso. Fofoca também é tanto fazer afirmação baseadas em fatos não concretos, especulações em relação à vida alheia, quanto divulgar fatos verdadeiros da vida de outras pessoas sem o consentimento delas, independente da intenção de difamar ou de um simples comentário inocente. Tem muitas pessoas que pensam que por estarem falando verdades a respeito de alguém, isso não é fofoca. Não, ela é fofoca da mesma forma. Da mesma forma que você estivesse falando alguma mentira a respeito dessas pessoas. Mas com a intenção, se você não tem a intenção de ajudá-las, quando você está falando a respeito delas, ou de fazer alguma coisa em prol delas, é fofoca da mesma forma. Tá bom? Uma coisa importante, não existe o falar por falar a respeito de alguém. Sempre existe uma intenção por trás quando você está falando a respeito de uma pessoa. E é bem disso que nós vamos tratar hoje, tá bom? Podem existir várias intenções quando você estiver falando a respeito de alguém. Mas hoje nós vamos falar sobre algumas possíveis intenções quando se fala de alguém. Nós vamos falar de 3 intenções, podem existir outras, mas basicamente são 3. Primeiro, falar para prejudicar alguém. Difamar, caluniar, geralmente acompanhado de mentiras em doses pequenas. Muitas vezes, quando a gente está falando de alguém, a gente não fala mentiras descaradas a respeito da pessoa, mas às vezes há um exagero,
às vezes a gente aumenta determinadas coisas ou diminui outras, para que as pessoas para as quais a gente está falando concordem com a gente, e isso também se tornam mentiras a respeito disso. Existem pessoas que estão falando mal a respeito de outras para prejudicá-las. Você já deve ter sido vítima disso, ou até ter sido alguém que, com a intenção, você deve ter feito isso com a intenção de prejudicar alguém. Por que alguém faria isso? Por que alguém ia querer prejudicar o outro através da fala, através da fofoca? Bem, existem várias razões. Uma delas pode ser pura e simplesmente por maldade. Olha só, o salmista no Salmo 64, ele disse: ouve-me, ó Deus, defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. O salmista lidou muito a respeito disso. Tem muita gente que é maldosa mesmo, e ela vai falar a respeito de outros justamente para poder prejudicá-los. Outro motivo por que alguém falaria para prejudicar o outro é por vingança. Muitas vezes a pessoa falou mal dela ou fez alguma coisa para ela de mal, e ela vai então, através da fofoca, se vingar dessa pessoa. Olha o que diz Provérbios capítulo 17. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Então a vingança também é um motivo que alguém falaria mal do outro para prejudicar alguém. Outro motivo também pode ser a inveja. Às vezes a pessoa está vendo uma outra pessoa com coisas que ela gostaria de ter ou de ser, e ela fala mal a respeito daquela pessoa por causa disso. Imagina alguém, uma mulher olhando para uma outra mulher com um vestido que ela gostaria de ter, ou de uma forma que ela gostaria de usar, e chamando ela de exibida, ou coisa parecida com isso. Olha só o vestido novo dela, isso é exibicionismo, você não acha? E fica falando isso para outro, né? No fundo, o que é que tem? É inveja, querendo ser igual àquela pessoa. Ou também, outro motivo é amargura. Olha só o que diz esse versículo. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Muitas vezes a gente fica magoado com alguém. Se eu não estou bem, a pessoa também não vai ficar. E aí você fala mal dessa pessoa para outros. Então, fofoca pode ser usado para prejudicar alguém. Esse é um dos motivos pelos quais a maioria das pessoas a usa. Outro motivo é para se exaltar sobre o outro. Aqui nós vemos um motivo que talvez não tenha a intenção de prejudicar alguém ou de falar mal de alguém diretamente, mas de, através de se falar do outro, se falar bem de si mesmo. Então esse é um motivo também pelo qual muitas vezes a gente fala de outras pessoas ou faz fofoca a respeito de outras pessoas. E talvez você esteja se perguntando por que eu faria isso? Por que eu gostaria de falar mal de alguém no sentido de me exaltar? Primeiro motivo, talvez para mostrar como você é melhor do que os outros. Pastor, eu jamais faria isso. Bem, cuidado, tá? Muitas vezes a gente faz isso quando a gente quer impor os nossos costumes, nossas opiniões, nossos gostos, nossas vontades sobre as pessoas. Tentar ensinar alguém a fazer alguma coisa que ela já sabe. Você já tentou fazer alguma coisa disso? Fazer um comentário, por exemplo, para um mecânico que está tentando arrumar o seu carro, quando ele entende de mecânica muito mais do que você chega para ele e fala: você não fez isso? Quem sabe fazer aquela outra coisa é melhor. E muitas vezes a gente quer tentar nos impor para outras pessoas. Minha mãe usava uma frase que
a gente usa muito, a gente ouve por aí, ela sempre falava que a gente estava tentando ensinar o Pai Nosso para o vigário. Alguém que já sabe e a gente quer muitas vezes tentar ensinar. Então, para que a gente mostre a nossa sabedoria, para que a gente mostre aquilo que a gente sabe fazer, a gente muitas vezes fala mal de outras pessoas. Note esses versículos de Tiago, capítulo 4. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, nós não somos nada diante de Deus ou das pessoas. Por isso, nós não devemos falar mal dos outros para nos impor. Isso acontece muitas vezes, inclusive dentro do ambiente da igreja. Quantas vezes você já deve ter ouvido ou até falado mal do seu pastor, falando, o pastor não sabe o que ele está fazendo. Se eu fosse o pastor, eu faria isso, assim. Ou quando você está vendo uma mãe cuidar do seu filho, se ele fosse meu filho. Se eu fosse a mãe dele ou o pai dele, eu fazia isso assim, assim, assim. Então, cuidado, para que você não se imponha em cima de outras pessoas. Outro motivo é para chamar atenção para si mesmo, né? Há um fato interessante lá em 3 João de um cidadão chamado Diótrefes. O apóstolo João fala a respeito dele dessa forma. Lá no versículo 9 ele diz, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante entre eles, não me recebe. Diótrefes foi uma pessoa que estava tentando se impor em cima, inclusive, do apóstolo João. Então, isso é uma coisa muito, muito ruim de se fazer, de tentar se impor na frente das pessoas, e muitas vezes é falando mal, fofocando a respeito de outros que se faz isso, né? Sabe aquela frase que você chega para alguém e fala, sabe o que eu descobri a respeito dessa pessoa? Você é superior a ela. Ou eu vou contar isso para você se você não prometer não contar para ninguém. Então isso você também já está se mostrando em superioridade para com essa pessoa. Tá bom? Então esse é um motivo pelo qual nós não devemos também falar mal das pessoas. Outro motivo é simplesmente por curiosidade egoísta. Você é uma pessoa muito curiosa? Porque o fofoqueiro ele é. O fofoqueiro, ele quer saber do que está acontecendo na vida das pessoas, ele quer saber para poder avaliar, julgar a respeito do que está acontecendo, impor a sua opinião sobre os seus problemas, talvez até tentar resolver a vida dessa pessoa, mas sem que ela saiba. Sem que ela saiba que ele está fazendo tudo isso, ou tentando fazer tudo isso. Tá bom? Então, essa é uma coisa que a gente tem que eliminar da vida da gente. Muitas vezes a fofoca é utilizada para a gente tentar mostrar para as pessoas que nós somos mais importantes do que a pessoa da qual a gente está falando. E o último motivo aqui, quando a gente fala a respeito de alguém, é para ajudá-la. É falar para buscar ajuda para essa pessoa. Isso também é possível. Você lembra de Mateus capítulo 18, versículo 16, quando o Senhor Jesus nos ensina sobre resolver problemas? Ele fala, e se ele não ouvir, quando você fala com alguém a respeito do problema, leve consigo um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que Jesus está nos ensinando aqui é que quando você vai resolver um problema, em primeiro lugar, você deve falar para essa pessoa. E se ela não o ouvir, aí sim você chama 1 ou 2 pessoas para falar com ela também. E lógico, você vai ter que contar o problema para
uma ou duas pessoas, para que elas então possam fazer o quê? Ajudar você a ir até aquela outra pessoa e resolver o problema. Devem ser pessoas que realmente queiram te ajudar a fazer os problemas, a resolver os problemas, e pessoas que sejam idôneas, que sejam também pessoas da confiança da pessoa que você quer ajudar. Então há essa possibilidade da gente contar fatos ou falar de pessoas para alguém com a intenção de ajudar. Mas isso também é uma coisa muito rara de acontecer quando a gente quer resolver os problemas. A maioria das falas que a gente tem a respeito dos outros são prejudiciais. Tá bom? Então, você entendeu como a fofoca ela é prejudicial para a vida da gente? Na maioria das vezes ela é muito ruim. Eu vou enfatizar isso para você através da palavra de Deus. Você sabe que o livro de Provérbios, e não só o livro de Provérbios, mas outros livros também da Bíblia, falam muito a respeito desse assunto. Falam muito mesmo a respeito de se falar mal dos outros. Então eu vou colocar aqui para você 15 consequências, e note, sempre negativas, da fofoca. Tá bom? Preste atenção nessas consequências. Primeiro, você perde a confiança dos que estão ao seu redor. Olha o que Provérbios 11 fala. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Segunda razão, segunda consequência, sempre negativa da fofoca. A fofoca abre feridas com facilidade. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Muita fofoca fere as pessoas. Terceira consequência, o fofoqueiro sempre fala um monte de bobagens. Ou são exageros, ou são mentiras, ou são fatos errados a respeito das pessoas. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Note que o fofoqueiro traz insensatez para as pessoas. Número 4. A fofoca também esmaga o espírito daquele sobre quem se fala, ou pisa em cima dele, né? Note, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. É como se muitas vezes as palavras ferissem tanto quanto uma espada afiada. Número 5, quinta consequência negativa. A fofoca cria inimizades. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. Você já deve ter visto pessoas que agiram e que sofreram essa consequência. Número 6. O fofoqueiro cai em desgraça. Homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Número 7. Provoca ressentimento. A fofoca provoca tristeza e ressentimento. Como o vento traz chuva, o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Oitava consequência, a fofoca aborrece e causa sofrimento a outros. A língua mentirosa odeia a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Note que sempre é o mal que está sendo provocado. Nona consequência, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor. Tiago, capítulo 1, fala a respeito disso, falando que a sua religião, ou o que você professa crer, não vale nada se você usa de fofoca. Décima consequência, provoca estragos irreparáveis. Note a consequência da língua.
Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua provoca estragos irreparáveis. 11ª consequência da fofoca. A fofoca enche a vida de iniquidade. Note, a língua, continuando Tiago capítulo 3, é um fogo, um mundo de iniquidades. E também o fofoqueiro compromete-se por inteiro com o que diz. A língua contamina a pessoa por inteiro. E ele continua ainda em Tiago. Ele compromete os que estão à sua volta. A língua incendeia todo o curso da vida. Então o fofoqueiro não se compromete só a si mesmo, mas a quem está à sua volta, de quem ele está falando. 14ª consequência, o fofoqueiro é um ótimo candidato ao inferno. A língua incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E a 15ª consequência, o fofoqueiro colherá de acordo com o que plantou. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Então você foi convencido, se já não estava antes, de que a fofoca é um mal do qual nós devemos nos livrar da nossa vida? Você foi convencido de que você não deve fazer fofoca de forma nenhuma? Então eu vou a partir daqui, pensar já dessa forma, tá bom? Eu não vou tratar mais você como fofoqueiro, mas como alguém que recebe uma fofoca. Imagine, como já deve ter acontecido com você, alguém chegando para você e falando mal de alguém. Como você deve agir dessa forma? Quando a gente vai fazer alguma fofoca de alguém, ou a gente tem a intenção de fazer isso, a gente já sabe que a gente tem que eliminar isso, então a gente já corta isso logo de uma vez. Mas e quando alguém vem falar com a gente? Aqui está algumas dicas para você agir. Primeira coisa, consigo mesmo, considerando você mesmo. Não há fofoca quando não há alguém para ouvi-la. Você sabe que você que ouve a fofoca é tão fofoqueiro quanto aquele que está falando a fofoca para você? Porque se você não der ouvidos, onde vai haver a fofoca? Não vai haver fofoca, não vai haver falar mal se não tem alguém para ouvir. Então a sua atitude é não ouvir. Então, assuma que você não tem o direito nem a autoridade para julgar o outro. Olha o que diz Tiago capítulo 7. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Então nós não temos essa autoridade nem esse direito. Então se alguém vier falar conosco a respeito de alguém, ele está fazendo uma coisa errada e nós não queremos participar disso. Não queira se intrometer na vida alheia, nem que só por curiosidade. Você não precisa saber do que está acontecendo com o outro. Isso não vai fazer diferença na sua vida. Talvez faça diferença sim para o mal. Então, consigo mesmo, tá bom? Elimine essa coisa de querer ficar curioso com respeito aos outros e querer julgar a vida dos outros. Segundo passo, para com o fofoqueiro. Qual deve ser a sua atitude para com a pessoa que vem fazer fofoca para você? Primeiro, afaste-se do fofoqueiro e não lhe dê ouvidos. O ímpio dá atenção a lábios maus. Evite quem fala demais, Provérbios nos ensina. Você não quer ser uma pessoa ímpia, então não dê atenção para essas pessoas. E se ele insistir, pastor? Bom, se ele insistir, faz o seguinte, leve-o para conversar com a pessoa da qual ele está falando. Antes de você dar continuidade à conversa, você faz ele parar. Não, peraí. Você está falando de quem mesmo? Ah, dessa pessoa? Vem cá então, pega na mão dele. Vem cá, vamos lá falar com essa pessoa. Uma de duas coisas vai acontecer. Ou ele vai
acompanhar você e falar, vamos lá, vamos tentar ajudá-la, ou ele vai virar para você e falar, não quero ir lá falar com ela, porque só vai dar ruim. E aí você vai saber que ele realmente está querendo fofocar, pura e simplesmente, e não ajudar essa pessoa, como seria a terceira das nossas intenções, a intenção positiva. Certo? E por último, para com a pessoa da qual se fala, a pessoa que é o assunto, qual deve ser a sua atitude? Não passe a conversa adiante. Apague o fogo. Olha o que diz Provérbios 26. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o contador, morre a contenda. Então, se você eliminar a conversa logo ali de cara, não vai haver fofoca. Não vai haver a passagem adiante dessa coisa. Então elimine logo ali. Outra coisa importante, faça alguma coisa a favor do seu próximo ao invés de falar mal dele. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade nos ensina o apóstolo João. Então, irmãos, uma coisa muito importante, em vez de ficar falando das pessoas, nós devemos agir para com as pessoas. Então, como eliminar a fofoca? Em primeiro lugar, olhe para si mesmo. Lembre que você não deve ser um juiz das pessoas. Você não precisa ficar sabendo da vida alheia. Segundo, não deixe com que o fofoqueiro fale as coisas para você. E, por último, mesmo que você ouvir alguma coisa, não leve o assunto adiante. Tá certo? Assim nós vamos eliminar a fofoca das nossas vidas. Muito bem, vamos então passar para o nosso processo de mudança no que diz respeito à fofoca. Primeira coisa, nós devemos nos despir da curiosidade da vida alheia. Por que você precisa ficar sabendo da vida dos outros? O que você tem que se revestir é de cuidar da sua própria vida. Se você olhar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo nos ensina muito bem isso, a cuidar das nossas vidas e não ficar prestando atenção na vida dos outros. Também devemos nos despir de pensamentos e comentários desnecessários a respeito dos outros e nos revestir de atitudes de ajuda verdadeira para quem você souber que precisa. Devemos nos despir de falar mal do próximo e nos revestir de fazer algo para demonstrar o seu amor pelo próximo. Falar menos, agir mais. Pensar mal menos e agir de uma forma que demonstre amor pelas pessoas. Tá bom? Muito bem. Concluindo então o nosso assunto. Qual é a solução dos problemas causados pela fofoca? É a mudança. Mudança no modo de pensar, mudança no modo de agir com respeito a falar mal das pessoas, tá bom? Uma frase muito importante que eu li há algum tempo e que resume toda essa nossa conversa, talvez seria essa. Se você não tem nada de bom para falar a respeito de alguém, não perca a oportunidade de ficar calado. Tá? Então, nós não devemos fazer fofoca, não devemos falar mal das pessoas. Esse é um problema que a gente traz para as nossas vidas, para a vida de outros, que a gente pode com facilidade eliminar. Tá bom? Então, vamos ter menos problemas, falando menos mal a respeito das pessoas e ajudando outros da maneira como a gente precisa. Tá bom? Vamos orar, pedir a orientação de Deus para que a gente sempre continue fazendo assim. Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor nos dá o teu poder, a força do teu Santo Espírito e também a atitude, a lembrança quando nós estivermos falando mal de alguém ou pensarmos mal de alguém. Não deixa, Senhor Deus, com que nós levemos assuntos que não são da nossa competência adiante e nem deixemos com que ninguém venha nos falar de outras pessoas. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade sempre e eliminar a fofoca das nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido prático para você. Você pode rever
Todos esses versículos são vários versículos que nós vimos hoje, revendo essa aula no YouTube de novo, fazendo as suas anotações. E não se esqueça de que todas essas aulas estão aqui no nosso canal e você pode revê-las todas as vezes que você quiser. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal para que todas as vezes que houver uma aula nova você seja notificado, tá bom? E que Deus abençoe você e que você consiga lidar com os problemas, com todos esses, de uma forma que vai honrar ao Senhor e trazer os benefícios para a sua vida. Deus o abençoe você, tenha um tempo maravilhoso na sua vida com Ele.